A graça e a paz do Senhor Jesus seja em seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus, essa palavra que transforma, que nos alimenta, que nos dá fé para o extraordinário. Eu tenho certeza que Deus vai encher o seu coração de muita expectativa, de muito desejo pelas coisas dos céus, através dessa ministração em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que Deus tem mais, Deus tem muito mais para nós, e eu creio que nós seremos um instrumento para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco nessa palavra em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós voltamos o nosso espírito, nosso coração, para que o Senhor fale conosco, dá-nos discernimento espiritual, que essa palavra possa trazer vida hoje, que possamos ser tocados, inspirados pelo Senhor. Dá-nos a tua graça, olhos abertos para vermos o Senhor e sermos transformados por meio da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, nós estamos aqui nesses dias mergulhados no livro de Atos, crendo que a mensagem de Cristo precisa ser levada aos confins da terra. E Deus levanta então Paulo para ser esse instrumento de Deus para o evangelho então chegar mais e mais aos gentios. Então, o alvo de Deus é derramar o poder do Espírito Santo, a derramar a unção de Deus ali no Pentecoste, era para que os discípulos eles pudessem então levar o evangelho Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então nós vemos que por Pedro, nós vemos que a porta se abre aos gentios do evangelho, ali na casa de Cornélio, mas sabemos que depois Deus levanta Paulo para ser esse plantador de igrejas, para ir a lugares, para levar o evangelho, e aonde o evangelho ia, milagres extraordinários aconteciam. E hoje nós vamos ver mais lugares que Paulo então estava indo para pregar o evangelho, e aonde Paulo passava, aonde ele ia, ele era um canal de Deus para a glória de Deus. Bom, em Atos no capítulo 17, então nós vemos Paulo indo pregar o evangelho, e ele ainda está ali na sua segunda viagem missionária que nós compartilhamos ontem. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Então Paulo agora está em Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então Paulo tinha uma estratégia. Então ele ia para um lugar onde ele encontrava então uma sinagoga, e lá nessa sinagoga ele levava a mensagem de Cristo. Ok? Expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia, ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então veja, a mensagem de Paulo sempre é a mensagem da morte e da ressurreição de Cristo. Ok? Essa era a mensagem de Paulo. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, e aí você vê, onde há mover de Deus, há também um mover das trevas. Onde você está sendo levantado para levar o evangelho, levar a mensagem de Cristo, há também aqueles que se opõem. E isso se opõe por causa da inveja. A inveja é você querer ter o que é do outro. É você querer ter a posição do outro, a proeminência do outro, o sucesso do outro, o carro do outro, o casamento do outro. Então veja, a inveja é um problema. Movidos de inveja, sabemos que Jesus foi morto por inveja. Os discípulos foram perseguidos por causa da inveja. E aqui Paulo e Silas também. Trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Olha só, eu sei que é uma perseguição, mas aqui nós vemos algo poderoso. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Uau!
Qual que é o transtorno aqui? É porque eles estavam levando a mensagem de Cristo. E onde Cristo chega, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Então eles perceberam que esses homens estavam transtornando o mundo. Eles estavam levando a mensagem de Cristo. Aleluia. E o versículo 7 continua. Os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram a Jason e aos mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Veja, o evangelho está sendo espalhado por meio de Paulo e Silas. Uau! Então logo eles vão então para outro lugar, para Bereia. Olha como é que eram os crentes de Bereia. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Eles tinham o costume de ir logo no lugar onde eles começavam a pregar o evangelho. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, aquele desejo de realmente conhecer, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, Paulo e Silas estão pregando todos os dias, estão ensinando todos os dias, e eles estão lá procurando saber se de fato é aquilo mesmo, aquilo ali é verdade, o que eles estão falando é a verdade, né? Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram para lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partir de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Veja, em todo o tempo o evangelho está sendo pregado, agora está em Bereia. E eles começam a ter sede, eles começam a ter avidez. Eu sei que tem irmãos aqui ávidos pela palavra, eles estão querendo aprender, todos os dias eles estão com o coração aberto para receber algo da parte de Deus, estão com o coração desejoso por conhecer mais a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por você que está aqui diariamente, porque eu sei que você tem um desejo por conhecer a palavra, tem um desejo de aprender de Jesus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. São os irmãos de Bereia, você é um bereano. Quantos de Bereia nós temos aqui? Não é que tem sede de aprender, sede de conhecer a palavra de Deus. Isso é lindo, isso é poderoso, não é? Mas, mais uma vez, aqueles que perturbavam em Tessalônica ficaram sabendo que Paulo agora está em Bereia, vão para lá para trazer um problema para a pregação do evangelho. Olha a resistência espiritual. Olha quanto o evangelho é resistido. Quando você decide falar, quando você decide pregar, quando você decide ser um canal de Deus, eu sei que há levantes, mas eles vão cair em nome de Jesus. E aí Paulo então vai para outro lugar. Timóteo e Silas permanecem ali. Por quê? Porque eles precisavam ainda consolidar aquele trabalho ali em Bereia. Então veja, Paulo está sempre com um ou outro e sempre deixando alguém para cuidar da igreja. Isso é precioso, isso é poderoso, né? Então Paulo vai para Atenas. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante da cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer essa tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Veja, a mensagem de Paulo era sempre a mesma. Ele pregava Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa mensagem. A mensagem do evangelho é pregar de um Deus que se fez gente, viveu nessa terra, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e quem crê nesse Cristo vai ter a vida eterna. Aleluia. Essa é a mensagem do evangelho. E Paulo pregava isso. Então, tomando consigo, levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra
coisa não cuidavam senão dizer ao ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ou seja, eles tinham um desejo por conhecer algo. Eles tinham um desejo de entender as coisas. Então veja, todo ser humano sabe, no fundo, que existe Deus. Existe um ser superior. Que isso não é do acaso. Tanto é que há tantas religiões, há tantos deuses. Por quê? Porque é o homem em busca de algo. É o homem querendo algo. Por isso que nós é que temos a verdade de Cristo, não devemos nos intimidar, mas devemos falar. Porque as pessoas estão à procura de algo. Eles estão à procura de Deus. Na verdade, há um vazio dentro deles que só o Senhor pode preencher. Só a presença do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos, cada dia mais, ser os ousados e intrépidos em levar a mensagem do Evangelho. E aí Paulo, com muita sabedoria, olha o que ele diz, né? Então eu vejo que vocês são religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Veja, de muitos deuses que eles procuravam, que eles tinham, eles perceberam que ainda havia um que eles não conheciam, que eles ainda não tinham tido a revelação desse Deus, e eles então fizeram um altar ao Deus desconhecido. E Paulo pegou esse gancho. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habitas em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Uau! Como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa de nada. Somos nós que precisamos dele. Somos nós que precisamos da graça e do favor de Deus todos os dias, né? Eu já ouvi tantas pessoas falando, dizendo que Deus procura os seus adoradores, porque se perdeu quando Lúcifer caiu por terra, e agora Deus tem ali uma necessidade de pessoas que adoram. Deus não tem necessidade de nada. Nós é que precisamos adorar o Senhor, nós é que precisamos dele. Ele não é servido por mãos humanas. Pastor, mas então por que nós servimos? Porque Deus nos deu essa graça de servi-lo. Deus nos deu essa graça de sermos cooperadores dele. Essa é a graça do Senhor. Essa é a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, que mesmo nós podemos então servir no reino dele. Isso é muita graça, é muito favor de Deus, porque ele não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. Aleluia. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, se alguma coisa de bom você tem feito, é porque Deus tem te dado. Deus tem te abençoado. De uma só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, falando de Cristo. Esse é o varão perfeito. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Uau! Paulo está levando a mensagem do Evangelho, está levando a mensagem de Cristo para aquelas pessoas. E então Paulo vai para Corinto. No capítulo 18, nós vemos isso.
Versículo 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então Paulo também tinha esse ofício, então eles foram trabalhar juntos e eles ficaram juntos. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E é interessante que logo depois nós sabemos, pela palavra de Deus, que a igreja é estabelecida em Corinto por meio deles. Então você vê a palavra de Deus, a igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila, não é? Por quê? Porque a mensagem ela era sendo pregada e depois não havia templo, não havia prédios, não é, para eles se reunirem, então eram nas casas, as igrejas eram nas casas. Então, com certeza, quando nós falamos hoje de igreja em células ou em pequenos grupos, nós cremos que as células são, na verdade, uma extensão da igreja. Porque ali o evangelho é pregado. Ali a mensagem de Cristo é levada a outras pessoas. Uau, poderoso isso, né? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. O Messias, o enviado ungido é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando sacudiu a Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Isso é um ponto muito importante aqui. Veja, a sua missão é pregar o evangelho. Quem vai ouvir, é ele que vai decidir se vai aceitar ou não. A sua missão é o quê? Pregar, pregue, leve a palavra. Paulo está dizendo aqui, eu estou limpo do sangue de vocês. Por quê? Porque eu anunciei Cristo. Eu anunciei o enviado, o Messias, o ungido. Agora vocês é que decidem se vão crer ou não nele. Mas Paulo fez a parte dele. E essa é a nossa parte, levar a mensagem. É o que eu estou fazendo, a minha parte é levar. O que eu espero é que você creia, que você receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Aleluia! Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. É o que eu quero dizer para você hoje. Não temas, fale e não te cales. Não pare de falar, não pare de levar o evangelho. Você nasceu para proclamar o evangelho. Aonde você vai, hoje no seu trabalho, hoje na sua escola, onde você estiver, leve a mensagem de Cristo. Fale do Senhor, aproveite as oportunidades para levar essa mensagem. Não temas, não te cales. Sabe, o diabo quer te calar. Isso é um fato. Você vai perceber isso em todo o tempo. O diabo quer te paralisar. Quer te deixar chateado, magoado, te deixar distante da vida da igreja, para que você não fale. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que ainda mais ousadamente você vai falar. Ainda mais ousadamente você vai levar a mensagem do evangelho. Eu quero profetizar que você é boca profética na vida de muitas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Não cale, não pare. Viu, Léo? Não pare de falar para os seus amigos de Jesus. Não pare. Viu, Ângelo? Não pare, Josiel. Não pare, Silvio. Não parem de buscar o Senhor e de levar essa mensagem. Não deixe o diabo te calar. Continue pregando, levando a mensagem para as crianças, levando a mensagem para os jovens, os adolescentes, os adultos. Nós temos todos aqui envolvidos em todas as áreas. Você é um instrumento de Deus. Você é uma boca profética. E essa é a visão que Paulo teve. Essa é a visão que Deus tem para você. Não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Não pare de falar. Não pare de declarar. Não pare de profetizar. Não deixe o diabo te calar. Não deixe. Aleluia, amém. Muitos améns aqui. Você que está me ouvindo também, né? Diga amém aí onde você está. Aleluia, glória a Deus. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, tem muito povo ainda para ser alcançado. Tem muita gente ainda para ouvir a mensagem
do evangelho. Aleluia, isso é poderoso. Ainda tem muito povo para ser conquistado. Ainda tem muitas vidas para serem alcançadas. Então nós não podemos parar de falar. Por quê? Porque é pela proclamação do evangelho que vidas são salvas. Amém, Josiel? Vidas são salvas quando nós proclamamos. Você é um proclamador, meu irmão. Você é um líder de célula. Você está sempre levando a mensagem do Senhor àquelas pessoas. Não cale, não deixe o diabo te calar, mas fale, declare, profetize em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí, no versículo 22, capítulo 18, então encerra a segunda viagem missionária de Paulo. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia, foi da onde ele também foi enviado. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia, da Frígia, confirmando todos os discípulos. Veja, então, Paulo volta, então, para Antioquia e aquela região, porque ele vinha confirmando também aquilo que ele já havia feito e plantado aquelas igrejas, né? Bom, e aí então, Paulo vai para a sua terceira viagem missionária, e eu quero finalizar falando de partes dessa terceira viagem missionária de Paulo. Isso já ainda no capítulo 18, versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expunham o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Aleluia! Então, mais um homem se levanta para pregar o Evangelho. E aí, então, Paulo chega em Éfeso, e é onde ele, então, vai ser ali um mestre da palavra de Deus, na escola dos tiranos. Vamos ler isso no capítulo 19 de Atos. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como também profetizavam. Olha só, o Evangelho leva então aí o poder transformador, o poder do Espírito Santo, e eles então, o sinal de que eles foram batizados com o Espírito Santo é que eles falaram em línguas e profetizaram. Eram todos uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, que é Jesus, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de tiranos, ou de tirano. Durou isso por espaço de 2 anos. Eles fizeram ali o seminário com Paulo, aqueles discípulos, né? Então, durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, veja, não é apenas o ensino, mas havia então o selo. O selo são milagres, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Estava ali, até mesmo nas suas roupas, estava impregnado o poder de Deus. Havia tanto poder de Deus e fé naquele tempo, naqueles irmãos. E alguns judeus exorcistas ambulantes
tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Eles viam Paulo fazendo milagres extraordinários, eles falaram: não, vou fazer o mesmo, né? Pelo que Paulo prega, né? Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles não conheciam Jesus de fato, eles apenas estavam tentando imitar o mover de Deus, né? Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Uau, há uma diferença entre quem é de fato e quem não é. Eu não estou falando que Paulo ele tinha autoridade porque ele era perfeito, mas ele tinha autoridade porque ele tinha Cristo. A sua autoridade é em nome de Jesus. A sua autoridade é no nome do Senhor Jesus. É quando você de fato tem a Cristo e você então invoca esse nome, você usa esse nome com autoridade. Então demônios são expulsos, enfermidades são curadas, coisas extraordinárias acontecem. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça e do amor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós o conhecemos, aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, quando nós falamos, é como se Cristo falasse. Quando nós liberamos uma palavra no mundo espiritual, é como se fosse a palavra de Cristo sendo liberada. Quando nós ousadamente expulsamos demônios, demônios têm que sair, não porque nós somos capazes em nós mesmos, mas por causa, de fato, da experiência que nós tivemos com Cristo. Veja, esses 7 filhos desse sumo sacerdote, que cresceu ali no meio realmente da vida religiosa, achavam que agora podia usar o nome de Jesus só por causa da fé de Paulo. Eles primeiro precisavam ter uma experiência com o Senhor. E olha o que aconteceu. E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Uau! Eles apanharam um endemoniado. Bateu em 7. Uau! Por isso que você não deve tentar segurar uma pessoa que está endemoniada. Você deve apenas usar a autoridade. A autoridade em Cristo. É pelo sangue de Jesus. É pelo que Cristo fez. Por isso que você ousadamente pode expulsar demônios. Porque você crê em Cristo. Glória a Deus por isso. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários, a 50.000 dias de trabalho. Então você pode fazer aí as contas, dependendo do dia de trabalho de cada região, você vai ver que era aí milhares e milhões, na verdade, de dinheiro aqui que se foram, porque eles tiveram a experiência de transformação. O resultado de uma vida em Cristo, uma vida realmente que encontra com Cristo, é que você vai fazer separação entre aquilo que eram as velhas práticas, agora para as novas práticas. Agora as novas práticas são aquelas que são de Cristo, não mais as velhas práticas. E agora aquilo que foi alimento, aqueles livros que foram alimentos para o caminho errado, agora eles queimaram. Em outras palavras, eles de fato se converteram mesmo, tiveram uma experiência de transformação. Veja, qual que é o sinal de que você se converteu? Um deles, com certeza, é que você muda suas práticas. Muda a sua leitura, você muda o que você se alimentava. Antes você se alimentava das coisas desse mundo, mas agora você se alimenta de Cristo. Só o fato de você estar aqui comigo hoje já mostra que você teve uma experiência com o Senhor. Que de fato você quer um alimento espiritual. Você quer algo da parte de Deus. Uau! E para encerrar, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia. Até aqui. Uau! Quanta mensagem poderosa nós lemos aqui, não é? Tantas coisas tremendas
que Paulo presenciou e pôde ser esse canal de Deus para abençoar a vida da igreja. E nós estamos aqui para levar essa mensagem do Evangelho. Por isso, você precisa estar envolvido na obra de Deus, você precisa estar na vida da igreja. Não saia da vida da igreja, é tão importante o Evangelho ser pregado através de você, é você levar outros a ter a experiência que você teve, é levar outros a terem aquilo que você teve em Cristo, o seu exemplo, o seu modelo. Então, a sua permanência na vida da igreja é muito importante. A sua presença nos cultos, a sua presença nas células, não é a sua adoração ali, inspira outros, não é os mais velhos que vão inspirando os mais novos, que vão vendo nos mais velhos a intensidade, o coração, o desejo pelas coisas dos céus. Tudo isso é muito importante, a vida da igreja é muito importante. E você faz parte da igreja. Então, viva essa igreja que de fato Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de bênçãos, de graça e de favor. E declarar que os meus irmãos são conectados à vida da igreja. Quero declarar em nome do Senhor Jesus que eles vivem a vida da igreja e levam essa mensagem, a mensagem de Cristo. Quero declarar que ousadamente eles serão bocas do Senhor nesses dias. Eles não vão se calar, mas eles vão falar ousadamente do Senhor mais e mais. E o Evangelho será levado a muitos e muitos em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero declarar que com a ousadia do Espírito, nós iremos proclamar a mensagem de Cristo, daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida, a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, nós também paralisamos toda a obra de Satanás contra nós. Todo qualquer levante do inimigo contra nós não prevalecerá. Toda arma forjada contra nós não prosperará. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus e nós vamos de fato proclamar o Evangelho da graça do Senhor todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você ter chegado até aqui. Com certeza é porque você é um crente de Bereia, você tem fome e sede do Senhor, da palavra dele, assim como nós compartilhamos hoje aqui, né, nessa live. Glória a Deus por você. Então, gostaria de pedir, como sempre, encaminhe a outros, passe a outros aquilo que você tem recebido. Se essa palavra tocou o seu coração, com certeza vai tocar o coração de outros. Outros também serão abençoados. Então, compartilhe. E também sempre peço aqui oração, porque eu sei que há poder quando você ora, quando você abençoa, né? E com certeza eu quero continuar ousadamente pregando para mais e mais pessoas o Evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amo vocês. Estamos juntos para a glória do Senhor. Estamos quase finalizando aí o livro de Atos, né? Vamos terminar até sexta-feira todas as ministrações do livro de Atos. E já em dezembro iremos encerrar falando dos demais livros do Novo Testamento e vamos concluir ali com o livro de Apocalipse. E vai ser poderoso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estamos juntos. Deus abençoe vocês. Grande abraço.